A história da aranha Leopoldina. Era uma vez uma aranha simpática e gordinha, como normalmente são as aranhas. Mas esta era uma aranha um pouco estranha. Digo que era um pouco estranha porque não gostava daquilo que fazia. O seu nome era Aranha Leopoldina, nome, aliás, que já vinha da sua tia. A aranha Leopoldina nem tinha grandes motivos para reclamar da vida que levava. O que as amigas tinham, ela também tinha. Mas algo diferente ela desejava. É que a pobre aranha Leopoldina era infeliz naquilo que fazia. Ou seja, ao invés de fazer teias, só queria fazer meias. Não importava a cor, qualquer uma servia. Podia ser vermelha, podia ser azul, podia ser até toda listrada. O que ela gostava mesmo era de se sentar ao sol e tricotar linhas muito finas. As amigas da aranha Leopoldina bem que diziam: isso não se faz. Uma aranha séria conhece bem o seu dever: fazer teia pra frente e pra trás. A mãe acrescentava com ar de aranha brava que era um disfarce para sua confusão. Pra trás e pra frente é nascente e poente. Nos tetos, nas folhinhas e no chão. Ora, deve fazer teia e não meia, menina. Por isso, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer mais com esta menina meia. E quanto mais tentava aceitar o que os outros lhe diziam, menos se convencia a aranha Leopoldina que de defeito só tinha teimosia, pois estava acabando uma obra sem par e para isso não precisava de mãos. Foi a sua patinha que fez a esquadria e que a preencheu com uma cor roubada do sol, que de noite ao luar fizera brilhar. Esta obra sem par que ela estava acabando não era uma teia delicada, mas uma meia longa, muito comprida e funda, com utilidade ignorada. Só os pobres humanos usam muito os panos nos pés de tecido grosso ou transparente. Coisa útil e nunca fútil. Era esse o argumento que as amigas lhe davam para tentar convencê-la. As meias não são belas. Belas são as estrelas e as teias que nós sabemos fazer. E assim, a nossa amiga Leopoldina, que não gostava do que fazia, trabalhava ao luar ao invés de descansar, e tudo mais ela esquecia. A mosca de caçar, o inseto de apanhar, ou seja, muitas vezes ela nem comia. Ou se comia, era uma folha ou uma sementinha, o que não era muito comum entre as aranhas. O que é certo é que a aranha Leopoldina não era aquilo que se podia chamar de uma aranha normal, daquelas que fazem teias ou que gostam de caçar. E assim, devagar, tecia ao luar essa meia com cor roubada do sol. E enquanto tecia, pensava na esquadria, que já não era uma coisa muito fácil, harmonizar as cores com as linhas e em simetria. E assim, nossa amiga Leopoldina foi construindo sua meia bem devagar. E quando percebeu que já estava no fim, chamou as amigas, chamou a mãe e uma lagartinha que morava ao lado. E o sapinho também. E foi assim que a aranha Leopoldina, bocejando, mas mais feliz do que nunca, ergueu sobre a patinha uma coisa fininha e linda e tão brilhante como o sol. E os foram de espanto. E os foram também de espanto. E de espanto cantou o rouxinol. E as amigas lembraram do que lhe haviam dito daquela vez. Isso não se faz. Uma aranha séria conhece muito bem o seu dever: fazer teia pra frente e pra trás. Aquilo que a aranha Leopoldina fez naquelas tantas noites sem dormir era mesmo magia que qualquer fada invejaria. Só não existiu uma varinha de condão, mas existiu uma aranha que, com uma força tamanha e tão bons modos, que agora aquela meia, como uma teia, se tornou importante para todos. E como a história da aranha Leopoldina, que é a história das mais verdadeiras, foi escrita no mês onde os pés estão frios, pode-se dizer que a meia que aqui se vê se encontra pendurada em uma chaminé. A meia fica aqui na história que eu contei, que é uma verdadeira história de contar.
E do lado da história, adormece a memória de uma aranha que um dia quis mudar, deixar de fazer teias e passar a fazer meias com cor de sol e de luar.